Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não deixa de participar do programa, deixa sua mensagem ali nos comentários e, claro, deixa aquela curtida ali no nosso vídeo, porque não custa nada e nos ajuda bastante. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque tem essa mega promoção aí com 70% de desconto. Você vai pagar R$ 8,25 só por mês durante um ano. É muito pouco, gente. Então, aproveita, acessa o site gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Hoje no programa a gente vai falar sobre a oposição que aciona o STF para obrigar o Gumota a instalar a CPI do INSS. Janja descarta candidatura, nega gafe na China, ironiza Michele e reitera crítica a Musk. E Câmara barra nova ofensiva do governo para regular redes sociais. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá então, porque o deputado federal Nicolas Ferreira acionou o Supremo para obrigar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Vamos começar contigo para falar desse assunto que não tem como fugir, né, Serrão? Essa CPI ou CPMI, se vier do INSS, é imprescindível, né? Sim, ela vai ter que sair. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Não tem como fugir dela, não tem jeito. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, anunciou que vai instalar a CPMI semana que vem, dia 27. Vamos ver se ele cumpre a promessa. Provavelmente sim. Agora, se for instalada, teremos embromation. Essa CPMI começaria a funcionar aí em junho. Junho é um mês esquisito no Congresso Nacional, porque a maioria dos parlamentares em junho, qual é a jogada deles? Foco nordestino é festa junina. Então, o Congresso tem um baixo movimento, baixa frequência, em função das festas juninas. Os parlamentares priorizam elas. Então, até aí esse tempo de organizar como é que vai ser a comissão, embromation, pode jogar para julho. Aí vem o recesso parlamentar a agosto e vai empurrando. CPI, CPMI, ela é importante, tem que ser feita. Agora, para que ela vai servir? Nós já temos hoje uma investigação que está sendo tocada pela Polícia Federal e por outros órgãos do governo, órgãos do Estado também investigando. Então, a CPI ela vai servir só para gerar o movimento político, mas CPMI, CPI é aquilo que a gente sabe. O governo, com certeza, vai aparelhar essa comissão, vai tentar ter a relatoria ou a presidência dela, uma das duas o governo vai tentar ter, e aí, na hora do resultado, tudo é sempre complicado. Se for presidida por alguém do governo, da base governista, ela vai ser totalmente atenuada no seu impacto final. Se o relator for alguém do governo ou da base governista, já viu que aquele texto vai ser ridículo, não servindo para punir ninguém de verdade que realmente cometeu a irregularidade. O que seria interessante, mais interessante que a CPI ou CPMI, era sim o Congresso elaborar um modo melhor de a Previdência Social funcionar no Brasil. O INSS tem um outro modelo. Para isso aí seria legal o debate. Agora, para punir um ou outro, não, isso é papel da polícia que vai investigar, do Ministério Público, não necessariamente da Comissão Parlamentar de Inquérito ou da CPMI, que tem poder de polícia. Mas aí aquele poder de polícia para coerção, para o espetáculo, para coação do adversário político, de ambos os lados, é isso. E a grande pergunta que fica é, a Previdência vai melhorar? O dinheiro roubado dos aposentados vai ser devolvido? Vai ser devolvido como? A gente, pagador de imposto, vai sustentar essa mamata? Ou o dinheiro vai ser cobrado de quem roubou?
Isso aí esquece, que não vai acontecer no Brasil, isso é ficção. Quem roubou se deu bem, né? Quem reclama já perdeu. Então, CPI, CPMI, essa iniciativa agora do Nicolas Ferreira é ativo, mas você recorrer ao Supremo para Hugo Mota se mexer, no fim das contas acaba não tendo diferença nenhuma. Ele vai se mexer, vai dizer que está lá junto da CPMI com Alcolumbre, e isso não vai gerar efeito prático, concreto nenhum. De novo, ou se pensa, se aproveita essa comissão para discutir o modelo previdenciário brasileiro, ou isso será mais um movimento espetaculoso e inútil da politicagem tupiniquim para o governo aproveitar e fazer grandes negociatas políticas, nas quais, no fim das contas, eles podem ganhar até um dinheirinho. André Marcília, seja muito bem-vindo. A gente fala dessa CPI e das palhaçadas que acontecem em CPIs, né? Mas, querendo ou não, é a maneira oficial de investigar algo que é tão importante para tantos brasileiros. Exatamente, Rossana, Serrão, bom dia a todos da bancada, bom dia a toda a audiência, boa tarde, melhor dizendo, né? Nessa sexta-feira nublada aqui em São Paulo. Olha, essa questão da CPI, eu tenho uma pequenina divergência em relação ao Serrão. Eu concordo com toda a trajetória do raciocínio, mas o ponto para mim é que nós temos, infelizmente, hoje, no Brasil, e sobretudo dentro desse governo, uma Polícia Federal que parece, às vezes, investigar seletivamente, investigar ideologicamente. E isso é um problema que nos faz ter pouca expectativa de que todas as pessoas que deveriam serão investigadas. Eu quero crer, está errado, mas, por exemplo, até isso foi questionado esses dias no Senado, nós tivemos já declarações de diretor da Polícia Federal dizendo, o Frei Chico não tem nada com isso. No início da investigação, em público, numa entrevista coletiva, como é que você, policial, pode dar essa resposta dessa maneira? Imagina só o nosso ouvinte aqui, que você vê um assassinato no meio da rua e você chega lá, tá com aqueles cordões amarelos, aquelas fitas amarelas, e vem um policial e fala assim, olha, a gente não faz ideia do que está acontecendo, de quem matou, mas ele não foi. Ele ali, ele eu sei que não foi. Mas por quê? Porque eu sei. Isso me leva a desconfiar um pouco da investigação, e eu tenho o direito aqui de desconfiar pela precipitação. O modus operandi de uma investigação é desconfiar de todo mundo, é abrir todas as linhas possíveis de investigação sobre todas as pessoas possíveis. Vejamos os inquéritos das fake news abertos há 6 anos, que investigam tudo e todos. Bom, se esse é o critério, e o critério da própria Polícia Federal, que está por trás desses inquéritos a serem investigados, por que nesse caso eles tiram conclusões? Mas o tal do Frei Chico é irmão do Lula, o que nos leva à possibilidade de que nós estejamos às voltas, sim, com uma investigação seletiva, ou até mesmo influenciada por algum tipo de ideologia que não escapa da polícia, faz parte do mundo todo. Às vezes, isso pode sim influenciar numa investigação. E se influencia numa investigação, o que nos resta? Nos resta política, nos resta a possibilidade de uma CPI ou CPMI tentar se aprofundar. Aí eu concordo totalmente com o que diz o Serrão, a CPI e CPMI dentro do Brasil, tudo acaba em pizza, tudo se resolve mal. É lamentável a forma como o próprio Senado, a Câmara, enfim, se conduzem ultimamente, nos últimos anos, em relação a isso. Mas dentro de um cenário caótico, talvez, ainda que a gente tenha instrumentos ruins para investigar, se os instrumentos são viciados ou possivelmente viciados, talvez a quantidade possa ter uma influência positiva. Ou seja, se as investigações não são tão aprofundadas como deveriam ser, mais gente investigando ou mais lados investigando, talvez pudesse ser uma esperança a nós. Mas isso tudo, claro, depende de quem estaria nessa CPI ou nessa CPMI, de quem seria o presidente e o relator dessa CPI, dessa CPMI, quem que vai
tocar para frente isso daí. Porque se nós tivermos uma CPI ou CPMI infiltrada por pessoas do governo, por governistas, melhor não ter. Se a gente tiver na presidência ou na relatoria uma Tabata, que nem eu ouvi dizer, a Tabata Amaral, melhor não ter. Claramente uma pessoa de esquerda, claramente uma pessoa interessada em fazer alianças com o governo, e a aliança com o governo, nesse caso específico, vai ser um ouro, vai ser ouro para o ano que vem eleitoral. Imagina só que tipo de dívida não resultaria de um afogamento, se alguém conseguisse, com uma CPI, sufocar as investigações, quanto que isso não custaria no sentido político para o ano que vem, para esse governo? Pô, custaria uma nota. Essa CPI pode destruir o governo ainda mais do que já está destruído, ou pode dar a ele algum tipo de sossego ou de refresco, de fôlego. Então, se isso estiver com alguém interessado em dialogar com o governo, é melhor não ter. Aí eu não tenho a menor dúvida. Se nós não tivermos na relatoria, na presidência, alguém da oposição, claramente da oposição, não uma oposição mentirosa, não uma oposição de fachada, se nós não tivermos alguém da oposição, é melhor não ter a CPI ou a CPMI, porque aí com certeza não vai adiantar nada. Mas se a gente tiver alguma chance, talvez. Nesse caso, se as investigações não são tão claras, se elas são seletivas ou se elas são viciadas, melhor mais do que menos. Vamos ouvir agora a opinião da Júlia Luci. Bem-vinda, Júlia. Você acha que se sair essa CPI ou essa CPMI, o STF vai dar uma forcinha aí para isso acontecer? Ou é capaz de o Supremo ajudar o Mota nessa enrolação aí? Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Serrão, André, nossa querida audiência. Olha, esse novo movimento do deputado Nicolas, ele foi um movimento bastante inteligente. Aliás, o Nicolas, ele é um grande estrategista e ele calcula muito bem antes de tomar as suas iniciativas. E aí, ele, ao provocar o Supremo, deixando muito claro que já existe um precedente para que o Supremo intervenha e determine a instalação da CPI, vai ficar muito evidente, caso o Supremo não faça nada, que ele está do lado do governo, que neste momento se esforça para não deixar a CPI ser instalada. Agora, independente da atuação do Supremo, eu particularmente acho que o Supremo não vai tomar nenhuma decisão que contrarie os interesses do governo, por motivos óbvios, né? A gente percebe um casamento bastante estreito e com bastante fidelidade entre poder executivo e poder judiciário hoje no Brasil, mas a gente precisa lembrar que o regimento interno da Câmara traz que, se não houver outras CPIs na frente, ela também, o pedido de CPI pode ser instalado. E hoje nós temos alguns pedidos de CPI que estão na frente da CPI do INSS, que foram protagonizados por deputados da direita, como o deputado Marcel Van Hatten, que apresentou o pedido de CPI contra abuso de autoridade, como o deputado Paulo Bilinski, que, se eu não me engano, falou sobre tráfico. Então, inclusive, são assuntos genéricos que são um problema sempre visto no Brasil. Então, esses deputados, o próprio deputado Kim Kataguiri também, ele tem um pedido de uma CPI que está na frente do INSS. Então, se esses deputados fizessem um movimento de retirada desses pedidos de CPI, então, do ponto de vista regimental, o presidente da Câmara já não tem mais uma desculpa para dar. Então, eu acredito que o mais sensato, o mais efetivo neste momento, seja fazer esse trabalho político de convencer os demais autores de pedidos de CPI para que façam a retirada. Agora, sobre a CPI. Gente, CPI é sempre um enorme risco para o governo, porque os deputados, quando estão ali dentro de uma CPI, eles têm poder de polícia. Eles, inclusive, podem prender pessoas que estejam mentindo. A CPI pode pedir a quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal. Então, naquele momento ali, por mais que o governo manobre e consiga, por exemplo, colocar o relator, mesmo assim, com os outros partidos presentes, né? E aí os partidos vão fazer indicação dos seus deputados que o representarão, esses deputados são capazes de fazer perguntas e de trazer à luz
uma série de situações que hoje nós não temos conhecimento e não teremos, porque a investigação está na mão da Polícia Federal, uma parte, a outra parte está na CGU, a outra parte ainda está dentro do INSS, e a gente sabe que essas instituições, por mais que estejam trabalhando em relação a essa fraude, elas estão sob o comando do presidente Lula, né? Então, o Lula sabe que ele corre um risco gigantesco se existir uma outra esfera de investigação que não esteja tão submissa às suas vontades. Então, o esforço tem que ser nesse sentido, de construir politicamente essa saída para que a CPI seja instalada. E eu vejo, sim, com bons olhos a instalação da CPI. A gente sempre tem uma oportunidade de trazer situações que não virão à tona se não for dentro do ambiente ali do legislativo. A gente precisa lembrar que nós estamos há 1 ano e meio antes da próxima eleição, então todo o desgaste que vier agora sobre esse governo, que agora já enfrenta também essa outra questão do IOF, eu acho que a gente vai comentar aqui, mas qualquer desgaste que venha para esse governo é extremamente importante para trazer a lucidez para os eleitores brasileiros no ano que vem. Serrão, queria registrar aqui o comentário da Norma Sá, falando sobre as festas juninas. Querem festas juninas? No atual Brasil temos quadrilha o ano inteiro. Acorda, Brasil, agora acabou. E a Maria Zampiles também escreveu: como assim? Os brasileiros trabalhando e essa turma atrás de festa junina. Não é demais? É demais, né? Mas vamos lá, continuar aqui. Vou fazer uma chamadinha aqui, ó, para você assinar a Gazeta do Povo. Acesse aí gazetadopovo.com.br/oferta para você se tornar assinante e contribuir com a produção de programas como esse aqui do Sem Rodeios e toda a nossa programação. Aqui a gente entra ao vivo a partir das 7 horas da manhã, já no Café com a Gazeta do Povo. Jorge Serrão já está on às 7 da manhã para participar aqui da programação da Gazeta do Povo. Então, ajuda aí, se torna assinante da Gazeta do Povo. Você vai pagar R$ 8,25 por mês durante 1 ano, então não deixa de aproveitar essa chance. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Vamos lá, então, continuar aqui e falar sobre a aplicação de sanções aí por parte do governo americano Alexandre de Moraes. A gente comentou esse assunto ontem. E a gente sabe, né, que o secretário de Estado americano, aí, Marco Rubio, falou sobre esse assunto, que são grandes as chances, as possibilidades aí de aplicar, de fato, sanções ao ministro Alexandre de Moraes. A Gazeta do Povo trouxe uma reportagem completa para saber do que se trata esse esvaziamento financeiro aí que pode acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. E quem saiu em defesa do ministro foi o outro ministro, Gilmar Mendes, né, Jorge Serrão, que ao falar sobre esse assunto já aproveitou e já pediu regulamentação de rede social e mais um monte de coisa, né? O normal dele, que ele faria mesmo, o papel corporativo do decano do Supremo Tribunal Federal. Mas agora vamos ver quem vai precisar de ajuda. Que a jornalista Malu Gaspar, em sua coluna do jornal O Globo hoje, já antecipou que a ação, se vier dos Estados Unidos, não será apenas contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas vários. E a gente já tocou aqui nessa questão. Vão ser vários atingidos, várias autoridades e assessores dessas autoridades. Porque se o americano vier com uma acusação formal de que alguém violou direitos humanos, vai ser um serviço completo. Ele não vai pegar um, não vai fazer rigor seletivo com um. Ele vai pegar as denúncias concretas e fazer o que eles sabem fazer. O mínimo de judiciário bem feito. Então, a sanção será para um montão de gente. Pode mexer com as famílias desses ministros que têm interesses em escritórios de advocacia. Esse tipo de sanção está sendo até chamada aí de pena de morte financeira, a lei Magnitsky, que ela vai mexer com o quê? Ela vai mexer com todo o dinheiro, com toda a movimentação de vida econômica que esse cidadão apontado como violador de direitos humanos, e seus assessores, seus familiares tenham. Então sobra para todo mundo mexendo naquilo que dói. Grana, o bolso dói muito, né? Então, por isso que a gente já viu ontem a OAB gritando
soltou uma nota porque quando ela percebe que a nota vai ser afetada, opa, então vamos gritar. Gritaram. Foi isso que fizeram ontem. Ah, vamos proteger o Supremo. É o Supremo. Supremo não. Proteger os escritórios que operam ali em torno do sistema judiciário brasileiro. É isso. O jogo é esse. Não tem que contar muita historinha. Por isso que esse caso aí tem que ser olhado com muito cuidado. Vamos aguardar primeiro tudo que será feito de maneira criteriosa pelo governo americano. Não tem essa de atentado à soberania brasileira, coisa nenhuma. O americano está defendendo primeiro a soberania dele, os interesses das empresas e seus cidadãos. É isso, dele. Eles cuidam disso. Eles não estão atentando contra a nossa soberania. Nós é que estamos sendo acusados de ter atentado contra a deles. Vê como é que estão tentando inverter o jogo? Para tentar criar uma guerra. Ah, o Brasil vai declarar guerra aos americanos. Não, estão de brincanagem. Não temos a menor condição de estabelecer nenhum contraponto com o americano nesse quesito. Inclusive, os americanos estão passando ainda por momentos difíceis, porque a administração Joe Biden foi conivente com coisas erradíssimas, juristocráticas, perseguições políticas utilizando o aparato jurídico que os brasileiros aqui tecnicamente conhecem bem, chamam de lawfare. Tem até um ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que escreveu um livro com esse título, lawfare. Né? Então, o brasileiro entende muito bem o que é isso, lawfare, ou juristocratice, se você quiser também escrever de uma maneira, numa tradução tabajara mais fácil do povão entender. Juristocratice, a doença de usar o judiciário para perseguir. Né? Vou lembrar sempre, todo dia, na Alemanha das décadas de 30 e 40, isso foi muito comum. Muito comum, décadas de 30 e 40 do século passado. Na Rússia, na União Soviética, a mesma coisa. Em situações recentes, na China, Cuba, Venezuela, tudo quanto é país autoritário que você quiser listar, praticou esse modelito. E o Brasil está na vanguarda do atraso, praticando também esse modelo. Por isso vem sanção. Por isso que vai ter que aguentar aí o efeito simbólico de termos um porta-aviões chegando ao Lago Paranoá. Isso é só uma simbologia, né? Mas na prática, isso não pode acontecer, evidentemente, mas na simbologia, na representação simbólica de uma atuação, até pode. Até você pode até encarar isso, como tem gente também encarando que essa aplicação da lei Magnitsky seja até uma bomba atômica, né? Mas eu não sei se o americano estaria usando bomba atômica para matar mosca. Acho que não, isso seria um exagero. O que eles vão fazer é realmente o que foi denunciado de errado vai ser apurado e vai ser oferecido como denúncia no sistema judiciário deles. Considerado que isso cabe ou não, o Departamento de Estado norte-americano vai aplicar as devidas sanções ou não, junto com o Departamento de Justiça. Acabou, ponto final, passa a régua e aguenta o tranco. Só vai restar isso ao brasileiro fazer. Então, a gente tem que parar com esse negócio, temos que discutir aqui seriamente o modelo de juristocracia, por isso que eu nunca acho recomendável quando alguém do parlamento recorre ao poder judiciário para interferir numa decisão do parlamento. Não cabe ao judiciário fazer isso. Não cabe ao parlamentar fazer isso. É juristocracia isso, tá? Isso já tem sido feito de maneira insistente. Ah, mas tem uma estratégia. Não tem estratégia de coisa nenhuma. Não é para fazer, não é recomendável. Não faça com os outros aquilo que você não gosta que faça com você. Eu acho que a gente tem que raciocinar com esse princípio, porque senão a gente fica depois com cara de mané. Ah, você não tem coerência.
você está reclamando que está sendo perseguido pelo esquema juristocrático, mas você, quando interessa, você recorre ao sistema juristocrático para interferir no parlamento. Então, não pode. Não pode. E, nesse caso, o Supremo vai dizer, quando interessa para ele também, que quando convém, ele intervém diretamente sem falar nada, acionado politicamente por um partido, ou por algum parlamentar, ou por alguma entidade que se ache legítima. Quando não convém, o Supremo vai dizer, parlamento, resolva o seu problema. Então é isso, esse é o dilema do Brasil de hoje que a gente tem que resolver. Mais justiça, menos judiciário, menos ainda juristocracia. É isso, né, Serrão? Vamos assistir um trechinho agora de um comentário da Anne Dias hoje de manhã no Café com a Gazeta, porque ela fala justamente sobre o ministro Gilmar Mendes e sobre o comportamento dele com relação a redes sociais. Vamos ver o que ela disse. Aí vem o Gilmar Mendes, do nada, completamente sai do buraco, falou, opa, não vai falar mal do meu garoto aqui, o Moraes, não, porque senão o bicho vai pegar. Aí, de repente, Anne, ele fala sobre regulação das redes sociais. Tá falando sobre retaliar Moraes, ele ficou bravo. Não, mas vamos regular as redes sociais de repente, assim. Quer dizer, é um assunto que, obviamente, tem toda a relação com o fato de as informações estarem chegando no resto do mundo sobre o que nós vivemos aqui no país. E aí, de repente, o Gilmar Mendes junta um assunto com o outro que não tem nenhuma conexão direta num primeiro momento, mas para nós que vivemos essa censura, essa ditadura, a gente entende. Bom, ele já está olhando também para a questão. O que está acontecendo no Brasil não pode chegar no resto do mundo, né, Anne? Exato. Tem toda a relação, na verdade, quando a gente vê a fala do Gilmar Mendes na defesa do Moraes. Isso porque o Alexandre de Moraes, eu imagino que essa fala do Marco Rubio não é necessariamente só sobre o dia 8 de janeiro e essas prisões políticas, é principalmente sobre a liberdade de expressão. Porque desde muito tempo o Moraes ele tem atuado em relação à liberdade de expressão no Brasil. E os Estados Unidos valorizam muito a liberdade de expressão. É um princípio fundamentado na Constituição norte-americana, que também é fundamentada na Constituição brasileira, mas diferente do Brasil, ele é muito respeitado e as pessoas levam isso muito a sério. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho o que o Alexandre de Moraes já fez no passado em relação à liberdade de expressão e por que isso preocupa os Estados Unidos. Voltando lá para 2019, em 2019 que começou tudo isso, Alexandre de Moraes, junto com outros ministros do STF, começaram a censurar a imprensa. Então começou lá com a Cruzoé, derrubando uma matéria, derrubando outra matéria. Também a Oeste passou por isso, quando tiraram a monetização do canal do YouTube. A Gazeta também teve matérias derrubadas aqui, quando falou sobre o vínculo, né, do Lula com o Ortega. Derruba a matéria, ainda que seja verdade, ainda que o Lula mesmo fale que ele é amigo do Ortega. Não pode a Gazeta do Povo falar, só o Lula pode falar, a Gazeta do Povo não pode falar. Também teve a relação com as redes sociais, então o Moraes, lá em 2023, mandou derrubar o Telegram por alguns dias, derrubou o Telegram por dizer que, enfim, não tinha escritório no Brasil, o mesmo papo do Twitter. Aí nas eleições ele derrubou o Twitter de novo, derrubou a outra plataforma, o Rumble. Enfim, o Moraes ele atua muito para derrubar e censurar opositores no Brasil. A gente tem que sempre falar sobre isso, porque senão cai no esquecimento e as pessoas nem lembram que a gente já teve o Telegram derrubado no Brasil por conta do mesmo ministro que derrubou o Twitter durante uma eleição. E durante a eleição o argumento dele ainda foi, não foi só que o Musk não tinha escritório, que o Musk não sei o quê. Ele usou isso na sentença, ele escreveu que o Twitter podia interferir no resultado eleitoral. Ou seja, as pessoas conversando abertamente, colocando a sua opinião numa rede social pode interferir no resultado eleitoral. É claro que pode, assim como as pessoas se reunirem pode interferir no resultado eleitoral, porque isso é uma democracia, é a livre troca de informação. E o Moraes não respeitou isso. E aí, quando os Estados Unidos falam, não, a gente vai ter retaliação contra alguém que está violando o princípio da liberdade de expressão, a resposta do Gilmar Mendes é... Vou ler para vocês a resposta do Gilmar Mendes, está aqui na minha mão para não dizer que fui eu que inventei. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco, ou seja, redes sociais e imprensa, e manifestações extremistas, ou seja, manifestações que eles discordam, corroem os fundamentos republicanos. Ele está dizendo que a liberdade de expressão e rede social corrói os fundamentos de uma república e de uma democracia. E aí ele diz a seguinte frase: cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar os preceitos democráticos.
Quem diz isso é a Venezuela. A Venezuela fala, vocês não podem falar se eu devo ou não restringir liberdade de expressão no meu país, porque isso faz parte da minha soberania nacional. Quem diz isso é a Nicarágua, quem diz isso é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não tem nem internet. Lá eles dizem essa mesma fala que o Gilmar Mendes disse sobre o Brasil, que cabe a cada estado definir o que pode ou não pode ser dito para defender a democracia. Enfim, é um absurdo, a gente já tem vivido em censura no Brasil há anos, há muito tempo, e quando os Estados Unidos falam sobre isso, a resposta de Gilmar Mendes é a mesma resposta que o Maduro dá. Surreal, a gente está vivendo sim o início de uma ditadura judicial. É absurdo a gente ver Gilmar Mendes defendendo Alexandre de Moraes com essa fala. Inacreditável. Tá aí, ó, esse corte, mais tarde você confere aqui também no nosso canal no YouTube, mas André Marcília, quer analisar aí essa fala da Anny Dias, ou o comportamento do ministro Gilmar Mendes, ou do Alexandre de Moraes, enfim? Veja, a gente até comentou, né, aqui ontem ao vivo, né, tinha acabado de sair esse tweet, depois veio o da OAB, curiosamente todos falando a mesma coisa e com o mesmo raciocínio, né, de que é um atentado à soberania, etc. Vamos colocar um pouco as coisas no lugar. O que é, afinal de contas, que vai acontecer, o que pode acontecer? O que é, afinal de contas, a tal lei, né? A gente escuta muita coisa sobre o tema, mas a gente precisa entender que, primeiro, ela atinge cidadãos estrangeiros, né, e por violação à liberdade de expressão, ou por violação a direitos humanos, que é a mesma coisa, liberdade de expressão é um direito humano. Quem que ela pode atingir? Ela pode atingir tanto o violador quanto seus assessores, se participaram diretamente das violações, seus familiares, se beneficiaram dessas violações. E o que pode acontecer com essas pessoas? Eles podem perder, como disse o Serrão, uma espécie de morte financeira, eles podem deixar de entrar no território norte-americano, mas podem também deixar de ter acesso a investimentos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, porque aqui tem bancos que são americanos, então você não pode ter cartão de crédito com algumas bandeiras norte-americanas e até mesmo alguns bancos brasileiros que têm operação nos Estados Unidos e que podem com isso também ter o alcance da pessoa sancionada, pode também ser limitado a esses bancos. Então é uma espécie de realmente corta-se o fôlego financeiro da pessoa e ela vira uma espécie de pária, com carimbo de violador das leis dos direitos humanos. Muita gente está dizendo assim, olha, a lei Magnitsky, ela ofende a soberania. Esse é o tweet do ministro Gilmar Mendes, esse é o tweet, a nota oficial também da OAB, e esse tem sido, de uma forma geral, o argumento da esquerda. Eu tive hoje de manhã num debate muito interessante, inclusive com o Cacai, do grupo Prerrogativa, se tu não conhece o Cacá, e também a linha dele era essa, olha, que há uma ofensa à soberania. Pois bem, se há uma ofensa à soberania, nesse caso, então tudo é ofensa à soberania. É ofensa à soberania, então também o Tribunal Penal Internacional, é ofensa à soberania a Corte Interamericana. Não existe ofensa à soberania porque ninguém está vindo aqui aplicar a lei dentro do Brasil. A lei Magnitsky, ela não vai ser aplicada dentro do Brasil, ela vai ser aplicada no território norte-americano, mas os efeitos da lei incidem aqui no Brasil. Então as empresas norte-americanas vão ser impedidas de ter negócios com, por exemplo, com o ministro Moraes, e isso tem um efeito aqui no Brasil, mas ela está sendo aplicada lá. Quem está recebendo a ordem é lá dentro do território norte-americano ou as empresas norte-americanas. Então não há nenhuma ofensa à soberania, repito, porque está sendo aplicada lá com efeitos aqui. E isso acontece naturalmente em diversos países. Você tem uma decisão aqui que afeta lá fora, ou que atinge pessoas lá fora. Basta dizer que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, o Musk. O Musk está sendo investigado aqui no Brasil pelo inquérito do Moraes. E o Musk está lá fora. Então, se você não pode atingir uma pessoa lá fora por nada aqui no Brasil, o ministro Moraes também está ofendendo a soberania ao investigar o Musk. Então é um contrassenso, não faz o menor sentido. Não tem ofensa à soberania. Ofensa à soberania é o ministro Barroso pedir ajuda para o Biden para influenciar nas nossas eleições de 22, que nem ele próprio falou. Ele próprio
disse, e ele próprio assumiu e confessou, que é crime isso. O que tem por trás, Rossana e caros colegas, dessa reação de pessoas do governo e de juízes ao dizer que isso é uma ofensa à soberania? Eles sabem que isso não é uma ofensa à soberania, isso é estratégico. E a estratégia é a seguinte: eles pretendem fazer com que, ao dizer que isso é uma ofensa à soberania, eles vão acionar o governo. Vão acionar o governo, vão acionar o Itamaraty e dizer assim: vocês têm que ir lá bater na porta do Trump diretamente e criar um impasse diplomático, dizendo, ó, fomos ofendidos na nossa soberania. E aí, com isso, talvez o STF tenha a expectativa de que haja um recuo. Quer dizer, ele quer subir a temperatura e envolver o Estado brasileiro. Olha isso, por conta do Moraes, a gente vai ter o Estado brasileiro envolvido nisso, o Itamaraty de novo vai ser utilizado pelo STF. Lembram-se que o Itamaraty já deu uma notinha feita pelo STF algum tempo atrás, vão envolver de novo o governo brasileiro, muito provavelmente para, com isso, conseguir algum impasse diplomático que resulte em um recuo, em um possível recuo. Se eles vão recuar, não sei. Se isso vai ocasionar um recuo do ministro Moraes, não sei. Nesse debate que eu tive com o Cacai, ele inclusive disse que não, que ele acredita que isso vai se tornar o STF ainda mais severo, ainda mais... ele vai acelerar ainda os julgamentos, ele, enfim, vai estimular o STF a se tornar ainda mais, vamos dizer assim, entre aspas, ele não disse isso, mas digo eu, agressivo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas essa é a estratégia. Agora, um ponto que a Anne disse bem, e vale lembrar, é o seguinte: muita gente está colocando na conta da aplicação dessa lei, muita gente está dizendo que os Estados Unidos estão querendo sancionar o Moraes com a Magnitsky por conta do inquérito do golpe, por conta do fato do Eduardo Bolsonaro ter ido lá pedir. Vamos nos lembrar, e aí a Anne lembra muito bem, que isso tudo não começou hoje. Que o Moraes não vai ser sancionado por conta do inquérito do golpe. O Moraes vai ser sancionado pelas diversas violações que ele até agora, desde 2019, comete e que a Anne listou bem. Então, inclusive, violações a mim, pessoalmente, a meu cliente na época, em 2019, que foi a revista Cruzoé, na censura. Até hoje a revista está no inquérito, até hoje o seu fundador, o Mário Sabino não está nem mais na revista Cruzoé e ainda está no inquérito, por conta da revista Cruzoé, que nem tem mais a censura, ninguém nem mais lembra tanto desse assunto, mas eles estão lá ainda. Isso é violação. Isso é violação à liberdade de imprensa, isso é violação a direitos humanos. Os advogados não têm condições de recorrer porque tem jurisprudência da corte que impede habeas corpus de decisão monocrática de ministro dentro de inquérito. Poxa, mas tudo é tomado dentro de inquérito de forma monocrática, então não tem direito a recorrer? Como é que faz? Então é necessário que a gente entenda que o Moraes vai ser sancionado pelo conjunto da obra. Ele não vai ser sancionado porque o Eduardo foi lá pedir e agora conseguir algo para o pai pontual. Não, ele foi lá fazer um trabalho que ele acha que tem que fazer. E outra, o trabalho que ele está fazendo lá é criminoso, também escuta-se muito isso, não pode ir lá pedir para haver interferência aqui. Primeiro que não tem interferência nenhuma, repito, não há interferência na soberania. Depois que, se ele foi lá pedir, se ele não pode pedir sanção para o Moraes fora do país, o governo brasileiro também não pode pedir interferência lá na China do governo na nossa regulação de redes. Então isso também é ilícito, tanto isso também é criminoso. A gente não pode analisar, portanto, esse fato com duas balanças. É necessário que a gente analise com uma balança só, entenda que esse fato é complexo, mas que não há nenhuma ofensa à soberania, que essa questão, o Moraes não vai ser sancionado por conta de um fato isolado, nem por conta apenas do golpe, mas pelo conjunto da obra que nós estamos tendo dentro do Brasil há 6 anos, desde 2019, com o início do inquérito das fake news, que deságua nesse inquérito do golpe. São 6 anos de arbítrio, 6 anos de violações às liberdades de expressão e à ampla defesa, ao trabalho dos advogados, ao direito das partes, tudo isso, ao direito dos réus do dia 8, como o Clezão, que morreu dentro da cadeia, e tantos outros que tais. Então, não sabemos o que virá, mas a gente já imagina qual vai ser a reação do governo e onde que isso vai parar, eu não sei. Eu sei que isso vai dar uma baita visibilidade para o Brasil, do pior jeito possível, e isso talvez faça com que o STF tenha algum recuo. E por que eu digo isso?
porque os ministros têm muita vaidade. Lembre-se quando saiu o rosto do STF na Economist, o Barroso no dia seguinte fez uma notinha com um monte de fake news defendendo a corte. Então, a vaidade deles talvez faça com que eles recuem um pouco, ao menos, ou ponham a mão na consciência para que não fiquem tão expostos como certamente ficarão como párias mundiais, tendo o Brasil como um case de censura no mundo. É isso, vamos ouvir então Júlia Lucy sobre esse assunto para analisar esse comportamento aí dos ministros da corte com relação a essa vontade que eles têm de regular ou regulamentar as redes sociais ou, enfim, interferir no que eles acham que tem que interferir. É o grande desejo de todo mundo que tem dificuldade de sustentar os seus argumentos. Quando você classifica uma pessoa como errada de nascença, simplesmente porque ela pertence a um espectro ideológico diferente do seu, aí essa justificativa para muitas pessoas hoje no Brasil é o suficiente para simplesmente não conceder a essa pessoa o direito que a Constituição Federal garante a todos, que é o da liberdade de expressão. No nosso país, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então, aqui no Brasil, deveríamos falar o que pensamos. Obviamente, no caso de injúria, no caso de calúnia, no caso de difamação, tudo isso já sendo crime, as pessoas, sim, podem ser processadas por aquelas que se sentiram lesadas, né? Que foram ali alvo do ataque. Mas não é disso que a gente está falando. A gente percebe nitidamente, inclusive não é só por parte, mas principalmente hoje a grande embaixadora da censura no Brasil é Janja. É ela que não se furta a gastar o nosso dinheiro, viajar para diversos países, muitas vezes, inclusive, desacompanhada do seu marido, para ficar levantando bandeiras. Foi o que ela fez agora, quando esteve na China, e não perdeu a oportunidade de conversar com o presidente chinês e de pedir que ele intervisse aqui no Brasil no funcionamento da plataforma TikTok. E aí, agora, ela deu entrevista dizendo que na China o monitoramento do uso das redes sociais é tão sério que caso uma pessoa descumpra as leis que foram definidas sobre o uso de plataformas de redes sociais, as pessoas vão presas. Nossa, mas se lá funciona, por que aqui no Brasil é tão difícil falar sobre o assunto? Foi essa frase que ela falou. Então, é extremamente grave que uma pessoa fale com tanta naturalidade sobre prisão por opinião, prisão por uso de rede social. Em que democracia que isso não seria motivo para não sei nem o quê, né? Porque ela já não deveria falar. Mas a repressão por parte de jornalistas, por parte da opinião pública, deveria ser tão veemente que Janja deveria se constranger a tal ponto de não falar mais nada. Como pode alguém defender isso? Que o Estado controle quem pode usar a rede social, o horário que pode usar a rede social, porque ela deu esse exemplo. Até pessoas de, no máximo, de menos de 11 anos não podem usar a rede social, tem um período ali especificado, e se não usar, dá problema. Ora, quem tem que colocar regra em criança e adolescente são pais. São os pais. A criança não é do Estado, a criança é da família. É a família que tem autonomia para decidir se a criança ou o adolescente terão acesso à rede social. Em quais redes sociais e por qual período. Isso é poder da família. Educar, colocar limite, ensinar princípios e valores é papel da família. Mas não é isso que os comunistas pensam. Os comunistas pensam que as pessoas, que as crianças são propriedade do Estado. E é por isso que o Estado se avoluma e cria regras de comportamento para todos os âmbitos da vida do indivíduo, como é o caso na China. E aí, Janja, sem qualquer tipo de legitimidade, sem exercer qualquer mandato,
traz a brilhante ideia de prender pessoas que descumpram as regras de uso de rede social. Olha, chega a dar nojo. Se você quiser passar um pouquinho mal hoje, pegue o vídeo dessa senhora e assista. Eu fiquei com mais do que raiva, eu fiquei enojada. É a agressão de todo tipo. É o estupro da nossa Constituição. É o fim da nossa República. Ter uma pessoa como essa falando esse tipo de coisa. Então vão querer cercear, sim. Tentaram aprovar o projeto de lei 2630 no Congresso, que criava, entre outros, um órgão público específico para decidir o que era verdade e o que era mentira. Só que aí não conseguiram. Os deputados foram bastante fortes, os deputados liberais e conservadores não deixaram passar. O governo nem tenta mais fazer isso dentro do Congresso. Já sabe que é uma batalha perdida. A batalha hoje do governo é não deixar instalar a CPI. Ele não quer mais saber do 2630. E aí, o que fazem? Se utilizam dos parceiros do Poder Judiciário, se utilizam, inclusive, de boa parte da imprensa que está dando apoio a isso. Como pode um jornalista apoiar censura? É a mesma coisa que um confeiteiro condenar o uso de manteiga, o uso de açúcar. É tão contraditório quanto. É lutar contra a própria essência do trabalho. Então é isso que nós vivemos hoje no Brasil. As pessoas acordaram, estão se apropriando da política como uma discussão diária, cotidiana e doméstica, expressam as suas opiniões como a Constituição garante. Hoje as redes sociais, elas são a praça pública, como era na Grécia. Mas isso incomoda a elite do poder, que depende da ignorância para se manter lá. E por lá ficar para roubar, para sangrar, para extorquir o povo. E o que a gente tem que fazer agora? Resistir. Denunciar. Lutar contra. Porque a pressão popular reverte muita coisa assim. Então, que Janja fale. Quanto mais ela fala, mais destrói o governo. Fale muito e mostre verdadeiramente o que ela, seu marido e esse governo são. Projetos de ditadura comunista para o nosso país. É isso, né, Serrão? Vamos continuar aqui. Agora estou na dúvida do que eu chamo, se eu chamo a Janja, se eu chamo a atitude do Palácio, mas enfim. Vamos falar que, apesar dessa ofensiva aí do Palácio do Planalto, os líderes da Câmara vão barrar a inclusão da regulação das redes sociais nas discussões sobre a proposta que discute o uso da inteligência artificial no Brasil. Então tem uma resistência do Congresso aí, né? Disso que a Júlia está falando, que os parlamentares têm que representar. Então eles têm essa certa resistência com relação a essa regulamentação, né? Tem dois aspectos. Primeiro, que a maioria do Congresso brasileiro não tem intenção de regular essa questão, ou de rede social, ou de inteligência artificial, da maneira como estão propondo. Que a intenção deles é promover uma censura contra a ferramenta, uma censura contra quem está utilizando a tecnologia. Isso é estúpido. Isso é estúpido. O que você tem que verificar é a pessoa que usou aquela tecnologia agiu de má fé, cometeu crime, então ela é passível de punição pela legislação que já está aí. Ponto. Não tem que inventar uma nova legislação restritiva, proibitiva, que crie uma censura disfarçada. Isso não pode. Não, como que não pode? Pode. A Janja tem direito de falar o que ela quiser. Ponto. Goste ou não goste. É a liberdade de expressão dela. Agora, se a liberdade de expressão dela ela cometer crime, é crime. Tem que ser avaliado como um crime. Agora, ela falar mal de alguém, ou até alguém falar mal dela, não necessariamente pode configurar o crime, pode ser uma opinião. Só que hoje, a gente aqui no Brasil criou uma indústria da perseguição, uma indústria da calúnia, injúria e difamação, que tem gente aí ganhando dinheiro com essa indústria da indenização. Tivemos o caso de uma colunista do jornal 0 Hora, que
vai ter que pagar R$600 mil de indenização a uma desembargadora porque ela revelou o salário da desembargadora que deveria ser público. Os juízes lá do Sul consideraram que não é público, o deles é secreto, que foi uma afronta à desembargadora, causou danos morais a ela e R$600 mil. Então é isso. Então a gente tem que tentar garantir o que é certo. O Supremo Tribunal Federal acertou lá atrás quando aprovou a DPF 130, que revogou a lei de imprensa do regime militar. Ponto, acabou. Ali foi consagrada que a nossa Constituição garante a liberdade de expressão e que a autoridade pública pode e deve ser criticada. Ponto, está ali na DPF 130. Leiam. Aliás, ministros do Supremo mais novos, né? Leiam também, porque ali é uma aula de jurisprudência e de prudência sobre como tem que ser aplicado o princípio constitucional da liberdade de expressão. Repito, princípio constitucional. Se você pratica censura, você está agindo contra a Constituição. Se você defende qualquer forma de censura, você está corrompendo o princípio constitucional. Então, defender a tal regulação no formato de censura, como estão pregando por aí, é corromper o espírito da Constituição de 1988, boa ou ruim, independe da opinião que você tenha sobre ela, tá? Mas está corrompendo o princípio constitucional consagrado, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Do jeito que a coisa foi feita, nem o Supremo tem condição de agora revogar isso. Não, mudamos de opinião, mudamos de entendimento. Não tem como mudar de entendimento. É ou não é. Não tem meia virgindade. Não tem meio estupro. Então tem que ficar bem claro isso. Estão querendo corromper a liberdade de expressão no Brasil há muito tempo. E o parlamento já decidiu que não vai fazer, que não é para fazer. A maioria do povo brasileiro é a favor da liberdade. Agora, quem não é, bacana. Pega um dinheirinho emprestado e vai morar na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte, os lugares autoritários do planeta, de repente a Rússia, né? China, vai lá, vai ter uma vida bacana lá. Esses estados democracia reborn, né? Que o Brasil está virando uma democracia reborn. Do jeito que tá feia a coisa. A gente não tem, aqui é um modelo que tem padrasto e madrasta, uma coisa horrorosa. Então, quando o parlamento decide que não é para fazer regulação de nada, é uma decisão soberana do parlamento. Ela pode mudar mais adiante? Pode. As mudanças ocorrem ao longo do tempo, mas hoje o parlamento não quer. Então não cabe ao governo insistir, porque tem interesse tirânico nisso, e muito menos ao judiciário, via Supremo Tribunal Federal, fazer pressão, dizer, o parlamento não regula, então nós vamos regular. Não vai. Não é papel do judiciário legislar. Para isso existe o tal do poder legislativo. Mas hoje, na tirania tupiniquim, tudo pode, porque você tem um consórcio entre um executivo submisso a um sistema juristocrático que para eles está muito conveniente esse joguinho, desde quando Lula foi descondenado para poder voltar à cena do poder. Não é cena do poder que o Alckmin falou? Acho que foi cena do poder, acho. Eu fico sempre na dúvida, todo dia eu tenho essa dúvida. Então, vamos tomar vergonha na cara, pessoal. Parou, não cabe regular a rede social. Inteligência artificial, primeiro vamos estudar o que é isso. A maioria não tem a menor ideia do que é e fica falando um monte de bobagem sobre a inteligência artificial. Toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. A faca pode descascar a laranja ou pode assassinar alguém, depende do uso que você vai fazer dessa faca. Então, por favor, não jogue a culpa na faca. A faca é o meio, é o instrumento. E aqui a gente está querendo criminalizar o meio para punir quem possa usar o meio. A malandragem é essa.
Não vamos cair nessa malandragem, não, porque ela é autoritária. Tirania, não. Liberdade, sim. O Brasil precisa desse choque de liberdade. Marcília, quero a sua opinião aí sobre esse posicionamento da Câmara sobre regulamentação de inteligência artificial. Se também poderia ser um subterfúgio, por exemplo, para o STF colocar outro tipo de regulação nas redes, falando de inteligência artificial, mas não, por exemplo, de regulação de rede social, né? Acho que você está sem áudio, Marcília. Opa, travei o meu áudio aqui, agora sim. Sim, pode acontecer e não seria sequer novidade. Veja, essa questão da inteligência artificial, ela tem sido utilizada já há algum tempo como uma desculpa para regular redes sociais. Se a gente for olhar, por exemplo, para as resoluções eleitorais, nas últimas eleições, teve resolução eleitoral do TSE que, sob a desculpa, vamos dizer assim, de ter de regular a inteligência artificial, acabou também legislando sobre redes. Isso está lá, está na resolução do TSE, que é proibido praticamente questões como, por exemplo, deepfake, são proibidas nas eleições. Isso está ali dentro de um balaio de outras coisas mais que estão também regulando discursos dentro das redes sociais. Se você for pegar o projeto, os últimos PLs que estão tramitando na Câmara sobre inteligência artificial, tinha um que era 2.3, enfim, não lembro o nome do projeto, mas 68, uma coisa assim, e que era o que estava mais próspero e que está mais próspero para ir adiante, já tinham colocado lá alguns deputados, sobretudo deputados mais ligados à situação, deputados governistas, tinham colocado ou sugerido que houvesse alguns acréscimos no sentido de que dentro da inteligência artificial houvesse uma regulação de redes sociais. Sabe como isso aparecia? Eu vou explicar. A ideia era a seguinte: então eles diziam que a inteligência artificial é muito perigosa, e como a inteligência artificial é perigosa, todos os mecanismos de recomendação deveriam ser tratados como de alto risco. O que entra dentro de mecanismos de recomendação? Quando você está lá no seu X, quando você está lá no seu Instagram, você vai vendo a página e eles vão te sugerindo conteúdo, sugerindo perfis, enfim, tudo aquilo é recomendação. E isso era visto como um mecanismo de inteligência artificial. Então, como esse é um mecanismo de inteligência artificial e eles viam como de alto risco, o projeto previa a possibilidade de intervenção do Estado na recomendação que as plataformas faziam. Ou seja, a recomendação das plataformas passaria a ser gerenciada pelo Estado. O Estado poderia intervir e descobrir por que está recomendando isso, por que está recomendando aquilo, e dizer que isso pode ser recomendado ou não. Então, daqui a pouco, eles poderiam, por exemplo, dizer que um veículo de imprensa de esquerda pode ser recomendado, um de direita não. Esse assunto sobre o governo não pode ser recomendado, aquele assunto que favorece o governo sim, e assim por diante. Ou seja, óbvio que a inteligência artificial, nesse caso, estava sendo manipulada dentro desse projeto como uma forma de regular as redes sociais. Vocês percebem? A gente não estaria aqui apenas regulando o discurso de quem se expressa, mas eles estariam, pela questão da inteligência artificial, regulando como a inteligência artificial recomenda para você conteúdos. Se eles tiverem, o governo, gerenciamento sobre o que o que recomenda-se para você nas redes sociais, bom, acabou. Se eles puderem gerenciar o que você lê na internet, ou que você receba só tais conteúdos, ou não receba tais conteúdos, eles dominam o país por completo. Eles não precisam dominar o país regulando o que você escreve. Eles podem regular o país regulando o que você pode ou não ler. Percebe? Então, a inteligência artificial, sim, é um imenso perigo. Não a regulação da inteligência, mas a utilização da regulação da inteligência para regular a liberdade de expressão e a liberdade de receber informações. Perceba que liberdade de expressão, muitas pessoas acham que é só o que você escreve. Não. Liberdade de expressão é também o que você lê, porque quando você lê, alguém escreveu. Então a liberdade de expressão, ela é você ter o direito a escrever e a fazer chegar em todo mundo o que você escreve. E aí é que entra
a questão da inteligência artificial. Muito cuidado, portanto, com projetos de inteligência artificial. Eles, em geral, escondem uma ratoeira para regular a liberdade de expressão. É isso, né, Júlia? A gente tem que ficar atento às discussões, porque sempre tem algo por trás, né? Ou algum interesse envolvido, ou entra uma parte da legislação na discussão que não tem a ver com aquele assunto, né? Perfeito, Rossana. O André trouxe aqui um belíssimo alerta, né? Quando você, Rossana, comenta que sempre as pessoas tentam, né, introduzir um assunto diferente daquilo que está sendo discutido, foi exatamente isso que aconteceu, que deu oportunidade para o rombo do INSS ser tão gigantesco. Porque o presidente Bolsonaro, ele editou uma medida provisória proibindo descontos não expressamente autorizados pelos beneficiários do INSS, pelos assistidos do INSS, e aí depois essa MP virou lei. Só que depois, na discussão, no âmbito da discussão de uma lei sobre o microcrédito no Brasil, houve a introdução de uma emenda que revogava essa proibição que exigia a autorização expressa. Então, quem saiu perdendo, né, os defensores dos sindicatos, dessas entidades que são verdadeiras quadrilhas, eles ficaram ali na espreita, esperando a primeira oportunidade para acabar com essa proibição e conseguiram emplacar uma emenda na lei do microcrédito. Então, é por isso que é tão importante que no ano que vem haja eleição de deputados da direita, liberais e conservadores. Agora, a gente precisa exigir também que esses deputados sejam bem informados, que eles estejam presentes no plenário, que eles estejam presentes na comissão, que eles tenham capacidade de entrar num debate. Então, tem que analisar. Não basta apenas falar, eu sou defensor da família, eu sou pró-armas, eu sou pró-vida. Não adianta só falar. Quem é a pessoa? É essa investigação que tem que acontecer. Essa pessoa tem processo na justiça? Essa pessoa vai ficar devendo favor para o judiciário? Essa pessoa, qual é a formação dela? Ela tem capacidade de debater? Ela tem capacidade de falar sem ser lendo teleprompter? Porque é disso que a gente precisa. Como cidadãos, precisamos de soldados na Câmara e no Senado prontos para a guerra, que não tenham medo de ser abatidos, mas que tenham condições de lutar, que saibam utilizar armamento, que saibam utilizar faca. É disso que a gente precisa. Porque eu vejo muitas vezes, sabe, no âmbito do Congresso, assim, uma atuação bastante... Para ser bem delicada no meu objetivo, uma atuação bastante discreta por parte de deputados que foram eleitos, muitos na onda do bolsonarismo, inclusive com o apoio do presidente Bolsonaro, que chegam lá e não dão conta de fazer nada, né? Então, já houve aí, no caso das estratégias para cerceamento de pensamento no Brasil, tentaram restringir o uso das redes sociais, não conseguiram. E agora sim vão tentar outras estratégias, e o Marcília colocou aqui muito bem, que é a questão da inteligência artificial. E aí, sobre inteligência artificial, gente, esse é um assunto que adoro estudar. A gente deveria, como país, estar discutindo exatamente novas tecnologias. Como poderíamos ter o Brasil como um dos patrocinadores desse novo momento da história mundial, que é em que nós temos diversos instrumentos para facilitar a vida das pessoas. Eu, particularmente, uso muitos aplicativos de inteligência artificial no meu dia a dia. Consegui aumentar bastante a minha produtividade. Mas eu tenho certeza que milhares e milhares de brasileiros serão, sim, substituídos, e muito, muito em breve. Especialmente porque nós temos uma legislação trabalhista que é um empecilho para a contratação de novas pessoas. Então, a gente está diante de uma situação bastante perigosa aqui no Brasil, porque nós temos boa parte da população analfabeta, né? Analfabeta funcional, inclusive. Nós temos uma boa parte da população já acostumada a sobreviver com
bolsas vindas do Estado, que nós todos custeamos, e que muitas dessas pessoas sequer procuram emprego mais. Ou então nós já temos uma realidade em que muitas pessoas até buscam serem inseridas no mercado de trabalho, mas elas não têm condições de trabalhar, elas não conseguem entender o português. Então, diante desse cenário, a vinda avassaladora e incontrolável, incontornável do uso das redes sociais, a gente está diante de um caos que particularmente me preocupa. A gente vai ter muita gente fora do mercado de trabalho. A gente vai ter muita gente sem renda, sem condições de se reinserir. E a gente não tem uma escola pública capaz de formar indivíduos que utilizam a inteligência artificial como aliada para aumentar a sua produtividade. Não, a maioria dos brasileiros não vai ter essa condição, né? E essa, inclusive, é uma preocupação que o próprio Elon Musk sempre fala sobre isso. Eu já vi diversas falas dele sobre isso, mas se isso já é um risco nos Estados Unidos, imagine aqui no Brasil, né? E é daí que vem a minha tristeza como brasileira, porque terceiro ano de governo, gente, cadê o projeto de país? Onde o Lula quer levar o Brasil? O que nós estamos fazendo para aumentar a nossa capacidade logística? Para diminuir doenças que já deveriam ter sido erradicadas, para definitivamente universalizar o acesso ao saneamento básico, para universalizar o acesso à creche. A gente não está vendo nunca essa discussão acontecer, a gente só está vendo a discussão do golpe. Golpe. É realmente muito preocupante. E é por isso que um programa como esse tem tanta importância. Eu quero aqui fazer um apelo para quem está nos assistindo. Por favor, comprometa-se em encaminhar o link desse programa a pelo menos 2 pessoas próximas a você. 2 pessoas. Porque se a pessoa escutar pelo menos uma parte do programa, alguma dose de lucidez ela já vai ganhar. E aí essa pessoa ganhando um pouco mais de lucidez, ela já consegue modificar um pouco o comportamento dela do dia a dia e, consequentemente, o comportamento eleitoral do ano que vem. Porque ou a gente reverte, gente, e tira do poder o grupo político que hoje controla o Brasil, ou assim, não é ser pessimista, é ser realista. É caminhar para um abismo. Do ponto de vista econômico, o que o Haddad está fazendo hoje no Brasil é exatamente a mesma fórmula que a Dilma fez. É a mesma coisa. Dilma aumentou o IOF, o Haddad está fazendo a mesma coisa. O governo gastava muito mais do que arrecadava, estamos fazendo a mesma coisa de novo. Quebrou a empresa pública, está quebrado de novo. Tudo a mesma coisa. Então a gente já sabe que nós vamos enfrentar uma recessão. Nós já sabemos. E a gente sabe o quanto isso sangra, o quanto isso empobrece o Brasil, principalmente quem já é muito pobre. Então, ou a gente reverte isso no ano que vem e consegue colocar um grupo político que pensa Brasil e que vai consertar as contas públicas, e vai ser difícil fazer isso, não vai ser fácil. Ou, gente, realmente teremos, infelizmente, a Júlia de 50, de 60 anos vai ver um país muito pior do que quando nasceu em 85. A gente tem que fazer alguma coisa. E esse programa é uma oportunidade de trazer fatos, de trazer análise, de trazer profundidade. E você que já nos assiste, por favor, compartilhe. É o que a gente pode fazer nesse momento. Você pode compartilhar o link, claro, também se tornar assinante da Gazeta do Povo. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta e vai assinar aí a Gazeta do Povo por um ano por R$ 8,25 por mês. Então, garante aí essa assinatura que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo lá no nosso site para você. Agora, Serrão, vamos falar rapidamente aqui da primeira-dama, né, da Janja, porque ela descartou a possibilidade de ser candidata a algum cargo eletivo em 2026, né? Ela disse que ia aproveitar a vida ao lado do marido quando ele sair da presidência.
Esse sempre foi o desejo dela, ela sempre deixou isso claro em várias situações. A gente brinca que às vezes provoca ela, e a gente provocou e ela até respondeu: a Janja vai ser candidata. E a Janja já correu dizendo: não vai ser, não. E se bobear, o Lula também não vai. Mas no caso do Lula, ela disse que tudo depende da vontade dele. Mas tudo depende da vontade dele, mas em casa parece que quem está mandando é a Janja. Então, ninguém se surpreenda se Lula chegar e disser que não é candidato, embora hoje ele conte a história de que ele só perde para ele mesmo, que ele já resolveu disputar a eleição mesmo aos 81 anos. Olha, se depender da Janja, ela vai passear com o Lula. E o Lula, se tivesse sido inteligente, não teria nem encarado essa missão de presidência da República, que ele não tinha a menor vontade, a menor aptidão e a menor competência para estar nela. Mas fez parte do acordo que o descondenou. Você vai ter que entrar no jogo porque você é o cara que justifica a derrota do Bolsonaro. Então, Lula, vai que é tua, Stalinácio. Aí o cara teve que concorrer e agora está esse desastre que está aí. Pelo menos a esposa dele está passeando, que é o que ela queria, que é o que ele quer, que é o que ela deseja depois que sair da presidência, né? Dessa prisão obrigatória, essa cadeira elétrica. Mas Lula tem a vaidade dele. Ele também não deixaria, não teria paz se a Janja fosse candidata. A vaidade dele não aceitaria isso. Como a vaidade dele talvez vai obrigar que ele se sacrifique aí pessoalmente para ser candidato, mesmo sem ter condição física, vontade, saco, disposição física e saúde. Mas tem situações que o cara é obrigado, como ele foi obrigado a ser candidato. Então, ótimo, Janja, parabéns, ótimo que você não vem candidata, é um alívio para nós. Queria ouvir isso também da Dilma Rousseff. Se a Dilma Rousseff disser, olha, não serei candidata, juro por Stalin, que ela não pode falar juro por Deus, né? Que eu acho que ela não acredita em Deus. Mas juro por Stalin, tá bom, Dilma, a gente já vai acreditar. Ou, juro por Xi Jinping. Vamos modernizar, né, o juramento. Juro por Xi Jinping que não venho candidata à presidência ou candidata a nada. Pô, Janja, Dilma, a gente vai comemorar muito se vocês fizerem isso. Então, a Janja, ela tem o direito de falar o que ela quiser. A Janja fala besteira. Deixa a Janja falar o que ela quiser. A gente tem que ter respeito, deixa ela falar e você critica, não gostou, critica. Agora, impedir a Janja de falar é arbítrio. Você toda hora xingar a Janja pelo que ela fala, para que isso? O que a gente ganha com isso? Não ganhamos nada. Então, deixa a Janja quietinha, vamos torcer para que ela e o marido saiam da presidência, para que ela possa viajar com o dinheiro deles, né? E não com dinheiro público, e aí fica tudo lindo no país da democracia reborn. Marcília, vamos ouvir a tua opinião aí sobre essa postura da Janja? Postura, né, não é a palavra mais adequada. Eu acho que é a falta de postura, né, a incompostura. A Janja, ela age como se ela fosse, sabe o filho do dono? É mais ou menos assim. Sabe aquele filho do dono da empresa que a gente tem que aguentar? Fala, puta, o príncipe herdeiro, ai que chato, lá vem o filho do dono, vamos, dispersa a rodinha que chegou o filho do dono. Só que ela não é nem o filho e nem o Lula é o dono. O país não é deles. E nem ela é absolutamente nada hoje dentro do país. Ela não tem nenhum cargo. É bom que a gente diga, mas ela é primeira-dama. Essa é uma função institucional. Essa não é uma função nem eletiva e nem de nomeação, né? É uma função institucional, é um cargo decorativo, é um adereço e que não tem, portanto, nenhum privilégio, mas tem as suas obrigações. Se ela gasta o nosso dinheiro, ela tem que prestar contas. E mais, quem autorizou ela a gastar o nosso dinheiro tem de também prestar contas do porquê
permitiu que ela o fizesse. Mas a Janja age como se fosse filha do dono. E é um filho do dono chato, é daquele filho do dono que se mete em tudo, que quer aparecer, que quer, sabe, o filho do dono que aparece na reunião e fala assim, olha, eu tenho um projeto melhor que todo mundo, e vai lá e quebra o protocolo, e atrapalha os negócios com o chinês, e volta e faz discurso dizendo, eu não vou me calar. Então a Janja, tudo que ela tem, tudo que ela menos tem é postura. Postura de primeira-dama, postura de quem entende que a função não é dela, é do marido, e postura de quem entende que a função do marido não é a de dono de empresa. O próprio Lula disse, né, outro dia, ele fala assim, que a mulher dele não vai ser, que a mulher dele é independente. Maravilha, você pode ter a sua mulher independente o quanto você quiser, contanto que seja com o seu dinheiro, contanto que ela, para tanto, conquiste as coisas próprias. Ela não pode, com isso, se alimentar do marido que se alimenta de nós, do nosso dinheiro. É isso que está errado. A Janja precisava ter mais postura. É tudo isso que a gente exige de uma primeira-dama e é tudo isso que a gente não tem dela. Júlia Lucy, já vou pedir a tua opinião sobre esse assunto, mas antes quero fazer uma chamadinha aqui, coladinha aqui no Sem Rodeios, você já sabe, vem o Entre Linhas e hoje o programa tem muita coisa, hein? Entrevistas especiais, o advogado Martim de Luca, que processou Moraes nos Estados Unidos, tem também o advogado Paulo Faria, que defende o Daniel Silveira, e tem novidades sobre a OEA, e ainda tem Lucas Pavanato e Luciano Zucco, então você não pode perder todos esses entrevistados hoje no Entre Linhas, que vem coladinho aqui no Sem Rodeios. Júlia Lucy, vamos ouvir a tua opinião sobre essa entrevista que a Janja deu, falando sobre tudo isso que ela não quer fazer e sobre o que ela quer fazer com o presidente Lula depois que ele, teoricamente, sair da presidência? Ai, Rossana, minha linda, eu não vi essa entrevista. Eu sou obrigada? Porque, assim, a Janja, para mim, ela é tão intragável, sabe? Que eu acompanho as pataquadas dela na esfera política. Agora, o que ela vai fazer com o Lula? Ai, eu não gosto nem de pensar. Me tira disso. Por favor. Tudo bem, Juliana, você não precisa falar sobre o que ela gostaria. Não, vamos falar o seguinte, eu acho assim, é um casal perfeito, convenhamos, né? É uma pessoa completamente desprovida de elegância, não sabe falar o português, ela não sabe falar a palavra problema, ela fala problema, né? Salma de palmas. Então, ela é uma pessoa que não tem a menor qualificação para se colocar como porta-voz de alguma coisa, mas buscou um casamento, né? Conquistou o casamento com Lula, né? Dizem que se conheceram ali na prisão. Ela não era exatamente a única que visitava, mas enfim, despertou o coração, né? E já dizia aquela música, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Aí a gente entende o porquê que Lula cuida tanto dela, né? Privilegia, já comprou diversas brigas dentro do PT por causa dela. Então, assim, o que algumas pessoas hoje estão tentando fazer é colocar essa pessoa como uma possível presidenciável. Essa semana até plantou-se a ideia de que o PT tem uma pesquisa interna que mostra o empate técnico de Janja com Michele. Só que não falaram o instituto e não registraram a pesquisa. Então, a gente percebe que, desde o princípio, a ideia é colocar Janja para antagonizar com a Michele, né, e para possivelmente fazer uma sucessora de Lula, haja vista que ele não conseguiu, ele não deixou ninguém perto dele crescer, né? Ele nunca se preocupou em fazer novos líderes, né, vinculados ao PT. O PT está completamente amarrado no Lula e é uma pessoa já bastante idosa. Então, a ideia desde o princípio foi isso, vamos fazer com que ela apareça, vamos dar espaço para ela, vamos dar um gabinete caríssimo para ela, vamos colocar assessores para ela, e aí ela vai viajar, ela vai aparecer, porque dessa maneira vai que a gente consegue criar uma personagem capaz de entrar na disputa eleitoral, né? A imprensa toda do lado dela, vez ou outra, é muito raro a gente ver alguma crítica ao comportamento. Então essa foi a estratégia, mas assim,
o que fica muito claro, eu gostaria de ver uma pesquisa, tá, gente? Porque dentro da ciência política a gente precisa trabalhar com método. Então, assim, a impressão que eu tenho, tá, é que ela atrapalha muito o governo Lula, atrapalha muito o PT, né? Mas eu gostaria de ver uma pesquisa ser feita sobre isso. Eu ainda não tive acesso a esse tipo de análise, não. Então, ela hoje se coloca no papel que não deveria ocupar. Parece que ela tem uma interferência completa na agenda do Lula, e é por isso que ministros e outras pessoas vinculadas ao PT têm bastante raiva dela, né? Porque ela tem uma agenda própria e para poder chegar no Lula precisa passar pela bênção dela. Então, assim, ela é um estorvo, ela é um tojo, ela é uma pedra no meio do caminho, né? E nesse caso agora para todo o Brasil. Sem contar que, enfim, eu acho a figura dela é uma figura feia também, né? Eu não sei se é porque já tem tanta coisa acumulada negativa que eu olho para ela, eu vejo uma mulher muito feia também, isso também me incomoda. Mas o que ela vai fazer com o Lula depois da vida política, eu quero que os dois vão para Cuba, vão para a China, vão para Venezuela, que eles, sabe, gozem desses países que vivem a essência que eles tanto defendem, sabe? Tomara que saiam mesmo daqui e que curtam a história de amor deles, bem longe do Brasil. Olha, vai ser um dia muito feliz para mim quando isso acontecer. Janja, vai... Ih, Júlia, desculpa, cortamos você aqui, mas ficou bom. Esse corte ficou bom, né? Deixa eu comentar aqui então, Júlia, porque você tinha comentado até, né, em alguma fala anterior, que você queria falar sobre a questão do IOF, né? Vamos para esse assunto então, porque o governo revogou ontem a parte do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, né? Horas depois de anunciar a medida, porque pegou muito mal, né? Rossana, eles não sabiam o que estavam fazendo. A grande questão é essa. Não houve conversa com o presidente do Banco Central. Veja, o racha tá dentro do governo, porque o Galípolo ele foi nomeado pelo presidente Lula e desde então ele promove uma política de aumento de juros. A gente não vê também ninguém falar que Galípolo é infiltrado, é inimigo do Brasil, a gente não vê isso, né? Não há crítica sobre a atuação dele. Mas me parece que essa atuação, que é subsidiada pela independência do Banco Central, está incomodando tanto o governo que o presidente do Banco Central não foi chamado pelo ministro da Fazenda para poder deliberar sobre o aumento do IOF. Porque o IOF, no Brasil, ele é extremamente abrangente. Ele é aplicado sobre compra e venda de moeda estrangeira, sobre compra e venda de ações, sobre compra e venda de seguro, sobre compra e venda de operações de crédito, contratação de empréstimo, por exemplo. Ele incide sobre transação de uma pessoa para outra. No Brasil, o IOF, ele é um instrumento de fiscalização severa, sabe, por parte do governo. Nenhum outro país no mundo tem um instrumento tão abrangente como o Brasil. Então, não houve a conversa, não houve... vamos fazer aqui a continha para saber onde que a gente vai chegar com isso. Não teve. Então, depois que essas medidas foram liberadas para o mercado, e aí, claro, o mercado brasileiro, que tem analistas excelentes, economistas... Na realidade, para trabalhar com o mercado financeiro, você não pode ser um idiota. Você precisa saber de economia, fazer conta, senão daqui a pouco você perde seu emprego, né? Se você não retornar com dinheiro, você não tem espaço no mercado. Então, o mercado começou a analisar as medidas, começaram a haver uma série de críticas, e aí o governo decidiu recuar em uma parte. Talvez ele recue em outras partes. É tudo tão inseguro, é tudo tão instável, que nada nos garante que isso vai permanecer. O impacto é desconhecido até agora, né? Mas o que a gente pode dizer... para quem está nos assistindo, em compromisso com a nossa audiência, que é maravilhosa, é que não confiem no governo brasileiro. Esse tipo de atitude de aumentar um imposto de uma hora para outra, isso vai acontecer sempre, tá certo? Então, assim, é interessante buscar proteger o dinheiro o máximo possível desses arrombos, assim,
de pensamento que a gente está vendo acontecer nesse governo, né? Então, primeiro, diferente do governo que gasta mais que arrecada, todo mundo precisa fazer um esforço de juntar dinheiro, de fazer uma economia, porque é só quem tem gordura, é só quem tem poupança que é capaz de se proteger do efeito deletério da inflação. E quando você aumenta imposto, gente, sobre operação de crédito, por exemplo, você necessariamente vai aumentar a inflação também. Então, é uma consequência necessária. Quando você tem aumento de imposto, é também aumentar o chamado imposto inflacionário, que vai retirando o poder de compra da população, mas que favorece o governo, né? Então, o que nós brasileiros podemos fazer neste momento? Economia, reduzir gastos, fazer poupança e colocar, assim, agora fica até difícil de aconselhar isso, mas o ideal é colocar em ativo estrangeiro, em comprar dólar, por exemplo, né? Mas já sabendo que o brasileiro já estava fazendo esse tipo de raciocínio, é que o governo aumentou o IOF para a saída de dinheiro do Brasil. Então, mais do que um imposto de controle, é um imposto que está determinando também as escolhas econômicas dos brasileiros. Ele está colocando uma barreira para você retirar o dinheiro do Brasil. E é isso que país comunista faz. O país comunista não deixa as pessoas terem liberdade financeira de buscarem outros países para alocarem o seu recurso e obterem melhores rendimentos. Então, o aumento do IOF para o câmbio, por exemplo, para as operações de câmbio, é um desincentivo para que as pessoas busquem investimentos no exterior. Isso é uma barreira de saída. Isso é intervenção. Isso é antiliberal. Isso é extremamente pernicioso, tá? Vai ficar mais difícil ainda obter crédito para quem quiser financiar uma casa, por exemplo. Se já era difícil com uma Selic de mais de 14%, agora com o aumento do IOF também é mais um custo. Então, assim, olha, é um governo maldito, esse governo do PT, sabe? Maldito. E mais malditas são aquelas pessoas que, instruídas, fizeram campanha para esse grupo político, porque tudo que eles estão fazendo hoje, eles já fizeram no passado. Então, agiram de má fé, ou receberam dinheiro para isso, tá? Ou são uns malditos mesmo, que me passam um monte de palavrão na minha cabeça, mas o máximo que eu posso falar é maldito. Mas é um bando de gente descompromissada com o país, que usou o seu nome com credibilidade para entrar na campanha do Faz o L. E aí tá aí o L de lambança que a gente está vivendo. Agora, eu particularmente, Rosana, acredito que nos próximos dias haverá ainda alguma mudança em relação a esses anúncios que foram feitos ontem, porque o governo ainda não entende o que ele fez, né? Então, agora que vai haver algum tipo de amadurecimento, a gente deve ter alguma mudança na semana que vem. Mas, enquanto isso, gente, protejamos-nos do Brasil. Tá, e Júlia, muito obrigada pela explicação. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também Jorge Serrão e André Marcília, dizer que o Sem Rodeios volta ao vivo a partir de segunda-feira. Serrão sei que não vai estar aqui, né, na segunda-feira, mas tudo bem. A gente já tem alguém para fazer muitos comentários aí na segunda-feira, Serrão. E Marcília também não tá na segunda, né? Marcília volta na terça. Mas é isso, gente. Coladinho aqui no Sem Rodeios, então já vem o Entre Linhas. Eu volto na segunda e espero todos vocês. Tchau!